Bem, meus irmãos, boa noite. Trazemos um abraço fraterno do Centro Espírita Unidos na Fé, lá na cidade de Campo do Brio, onde no momento estamos como presidente da instituição. E estamos trazendo um estudo extremamente valioso para a noite, que nos remete a buscarmos a compreensão do nascedouro do cristianismo, para que de fato a gente possa se aproximar desse pensamento de Jesus. É bem verdade que as cartas de Paulo, que é o assunto que estudaremos hoje, elas são em número de 13. Nós espíritas acolhemos 14, porque a carta aos Hebreus, a maioria dos estudiosos não aceitam como sendo uma escrita de Paulo, mas Emmanuel, naquela coleção de livros onde ele estuda 900 versículos dos evangelhos, atribuem as cartas aos Hebreus como uma carta de Paulo. Então, para nós, são em número de 14. O Novo Testamento são 27 livros. E aí a gente tem Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 primeiros evangelhos, depois Atos dos Apóstolos e 14 cartas de Paulo. Então observemos que a base do Novo Testamento são justamente esses apanhados e essas cartas que foram direcionadas às igrejas. Apenas uma carta, 2 cartas que ele escreveu para Timóteo, uma para Tito e outra para Félemon, que são tidas como as cartas pastorais, que são cartas a pessoas. Mas as demais eram para as igrejas, que ele e o movimento nascedouro do cristianismo tinha fundado. E aí a gente tem um fator extremamente valioso, porque a gente vai ver em cada carta Paulo passando orientação de corrigenda a determinados comportamentos daqueles adeptos convertidos das igrejas cristãs. Aí observemos uma coisa essencial. Olha, o cristianismo, então, ele nasce sendo influenciado por diversas coisas. Ele sofre a influência do judaísmo, sofre a influência do paganismo e sofre a influência dos gentios. E por essa razão é que ainda hoje o cristianismo parece ser tão confuso. Porque os estudiosos chegam a afirmar que quem menos conhece Jesus são os cristãos. E por que eles dizem isso? Porque os cristãos católicos adoram imagens, porque os cristãos evangélicos condenam essa prática, que condenam a prática de conversar com os mortos dos espíritas, e, no entanto, todos somos cristãos com práticas diversas. Olha como se faz urgente e necessário avaliarmos os ensinos de Jesus para que a gente possa acolher a luz verdadeira de Jesus. Porque a base do cristianismo precisa ser o amor. Essa deve ser a base de todo cristão. Mas então, por que tanto desentendimento nesse movimento cristão? Parece que a gente não está entendendo muito bem. Aí o que é que acontece? Veja só, as igrejas romanas, que é a primeira carta, embora que esteja lá no Novo Testamento, é a primeira carta aos Romanos,
Embora o Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, vai dizer que a primeira carta escrita de Paulo foi aos Tessalonicenses, que ficou lá para trás na Bíblia, né, no Novo Testamento. Mas por que é que Paulo decidiu escrever as cartas? A gente vai ver no capítulo 7 do Paulo e Estevão um momento em que esse capítulo é intitulado Epístolas, ou seja, fala justamente desses textos e retrata que Paulo, ele está percebendo que nos lugares onde ele vai há um apelo muito grande dos adeptos da igreja de Jesus, essas igrejas cristãs que estão vivendo conflitos, onde os seus adeptos estão sendo influenciados por comportamentos do judaísmo, do paganismo, práticas em que aquele povo naquela época viviam. E aí, então, eles estavam com dúvidas de como deveriam proceder. E reconhecia em Paulo essa autoridade. E Paulo, então, aflito, faz uma prece, às lágrimas, extremamente emocionado. Emmanuel chega a descrever que ele se transfigurou. Igual a Jesus lá no Monte Tabor, quando se transfigurou, e o texto de Mateus diz, né, que sua face ficou resplandecente como a luz e a sua roupa transparente como o sol. Nesse momento, diz Emmanuel, que o próprio Jesus falou com Paulo e disse que ele não sofresse por conta das necessidades de tantos lugares no qual ele não poderia estar ao mesmo tempo. E ele depois refletindo, porque a voz dizia que ele poderia em espírito ajudar muito, que é justamente o ensino de Jesus. Jesus, ele disse, tudo que vos tenho ensinado é espírito e vida. E eu não sei por que tantos cristãos não suportam falar de espírito. E Jesus diz que tudo que vos tenho ensinado é espírito e vida. Olha como nós precisamos amadurecer e nos prepararmos para esse Jesus. Mas aí, ele então, né, pensando como é que ia ajudar essas igrejas, de novo ouve a voz de Jesus lhe dizendo, escreve para elas. E ele então percebe que as escritas das cartas seriam de grande importância para orientar as igrejas. Essa primeira carta aos Romanos, que está lá no Novo Testamento, tem uma informação de que Paulo pretendia ir a Roma para ver de perto as igrejas. Ele estava em Corinto e percebia que havia práticas de idolatria nas igrejas de Roma. A influência de um comportamento judaico. Mas que eles também estavam colocando algumas práticas inadequadas que agrediam os ensinos de Jesus. Portanto, na carta a que ele envia às igrejas romanas, ele retrata a fidelidade ao homem que é justificado pela sua fé. O que é ser justificado pela sua fé, gente? Que é isso nesse momento que nós estamos precisando. Porque nós estamos decidindo seguir uma crença, uma fé, direcionar a nossa fé, mas a gente não abraça o compromisso do que isso representa. Então a gente vive como bem entende, mas a gente se vincula a um pensamento religioso conveniente à nossa escolha. Ele então vai dizer que quem valoriza o corpo está morto.
E quem valoriza o espírito está em vida, que era justamente os ensinos de Jesus. Jesus falava muito sobre esse contexto. O morto, que nós imaginamos, né, e atribuímos como se o morto fosse o morto do corpo, mas que Jesus dizia que o vivo no corpo estava morto, que era justamente porque os interesses, a preocupação, o seu empenho estava em apenas cuidar do corpo. Esse corpo que perece, esse corpo que morrerá. O texto lido aqui da mensagem era justamente de que a morte não existe, mas a morte do espírito. Porque quando falamos a alguém que não consegue conceber a imortalidade, e quando você diz, mas ninguém morre, e a pessoa diz logo, e o cemitério cheio? Por quê? Porque imagina que a vida esteja no corpo. E Jesus está justamente chamando a atenção desses que ora estavam com uma conduta distorcida em relação ao que deveria, o pensamento que deveria ser exaltado nas igrejas cristãs, que era justamente o da imortalidade. Porque isso é que é a base do ensino de Jesus. Quando, naquele discurso em que ele dizia que era o pão da vida, aquele que desceu do céu, e as pessoas diziam, mas esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? É. E por que é que ele está dizendo que desceu do céu? Se todo mundo tinha visto ele nascer, conhecia ele, porque ele não estava falando desse corpo, ele não estava falando desse corpo material de Jesus, ele estava falando da missão desse Espírito, que é o nosso guia, o nosso modelo, que tem a responsabilidade moral para conduzir a nossa galáxia. Então ele era o pão da vida, e quem comesse do seu corpo e bebesse do seu sangue teria vida eterna. E é claro que não era comer de forma canibal o seu corpo, era comer a sua doutrina, beber da sua filosofia, dos seus ensinos. E quem assim o fizer, terá a vida eterna, porque, ainda que morra, viverá. Ele está ou não falando da vida espiritual? Se fôssemos repartir o corpo de Jesus para quase 8 bilhões, a gente está se aproximando de 8 bilhões de habitantes na Terra, não daria um fiapinho para ninguém. Não é desse corpo, não é comer desse corpo a que se referia Jesus. Então nós agora nos encontramos em uma igreja cristã, à luz dessa doutrina imortal, e a gente agora precisa se interrogar: como nós estamos inseridos nesse pensamento, nessas orientações, nesses ensinos? Ou imaginamos que basta irmos, como de forma errada, de forma simplória, a Igreja Católica disse que fora da igreja não há salvação. O pensamento era para atrair as pessoas para a igreja. Mas o ensino é completamente errado. Porque aquele que morar debaixo da ponte, aquele que não tiver uma roupa bonita, um sapato adequado e não pode ir à igreja, então esse não será salvo. É isso que diz o ensino. E esse ensino precisa ser corrigido. É tanto que a própria Igreja Católica Romana, olha, essa carta foi aos romanos, e a Igreja Católica Romana, o nascedouro do catolicismo, ela aderiu à idolatria judaica. E ela, o que é que ela fez? Ela, então, para não abolir esse comportamento da idolatria, da adoração, ela fez o quê? Olha, nós vamos estabelecer quem é os santos para a gente adorar. Então ela própria constitui. Agora vocês acham que nós poderemos dizer quem seja santo ou não?
mesmo que sejam pessoas moralizadas, pessoas dignas, honradas, como os bispos que escolhem em votação. Se faz um suposto estudo de alguém que tenha cometido um milagre. E a nossa santa, a Dulce Melo, cometeu um milagre lá na cidade de Itabaiana, na maternidade, onde alguém apelou para ela, né, em prece, e estava em um estado mortal e se recuperou. É reconhecido pelo estudo e o atestado de santidade da irmã Dulce, esse episódio lá na cidade de Itabaiana. Conversamos com o médico, né, que é nosso amigo, e ele garante que realmente foi um milagre, mas nós sabemos que não foi. Por quê? Porque o milagre não existe, gente. Porque se o milagre existir, as leis de Deus são falhas. Porque um milagre pode alterar as leis. Nós precisamos entender que houve uma recuperação, uma mudança. Como era que Jesus curava? Jesus, ele é um espírito puro, um espírito que detém uma habilidade, uma qualidade moral. E aí, é claro, que manuseia os elementos, ele domina a nossa ciência. E pode muito bem alterar um quadro que nós ainda não conseguimos, mas ele próprio nos garantiu que todos nós poderíamos fazer até mais do que ele fez. Então ele está dizendo que isso está na natureza. As cartas seguintes, que são duas cartas aos Coríntios. Corinto era uma província de Acaia, na Ásia, e lá se tinham comportamentos de um desajuste sexual. Os pais tinham relação com as filhas. Influência de Roma. Aí, algumas pessoas cobriam a cabeça na hora que ia orar, levavam um pano para as igrejas, e na hora que ia orar, colocavam o pano na cabeça, porque era uma prática judaica. Eles utilizavam a mediunidade sem o estudo adequado, sem compreensão, profetizavam inadequadamente. E eles ainda se reuniam em templos para aqueles banquetes, né, para fazerem uma refeição, onde tinha uma farta quantidade de comida, como se fosse para homenagear os deuses. Uma prática inadequada para o cristianismo. E aí, a primeira carta aos Coríntios, ele tem uma mensagem no capítulo 13, tão conhecida por todos nós, né? Porque imagine, um partícipe da igreja cristã que tinha relação com a própria filha, numa ação de incesto. E ele, então, de forma poética, vai escrever, registrado no capítulo 13, aos Coríntios, falando sobre a caridade. E veja só, diante como ele ensina para mudar todas essas práticas, porque ele vai dizer, ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver caridade, sou como o bronze de um sino. Bem, o sino, com o pêndulo que bate nele, faz o barulho, né? Mas o bronze significa nada. É isso que ele está chamando a atenção. E aí, ele vai dizer, mesmo que eu desse toda a minha riqueza para ser distribuída aos pobres, se eu não tiver caridade, nada serei. Ainda que se esforce em todos os sentidos, se não tiver ali a caridade, o que é que ele está tentando chamar a atenção, gente? O que é que ele está dizendo com isso? Porque ele vai dizer que a caridade não é ciumenta, a caridade
não é agressiva. Ele vai dizer que a caridade é harmoniosa, a caridade é digna. E se ele está escrevendo para uma igreja, o que é que ele quer dizer com esse ensino, com essa carta? É justamente, olha, que apenas estar na igreja de nada adiantará. Mesmo que você tenha uma posição, porque mesmo que você fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se você não estiver empreendendo a caridade, isso de nada valerá. Observem o quanto nós agora precisamos interrogar a nossa participação. Nossa, como eu tenho simpatia com a doutrina espírita. Ah, adoro o pensamento, os ensinos, me afino. Mas essa afinidade, essa simpatia, o que é que gera na sua vida? Ah, mas todas as semanas eu vou lá, assisto a palestra, tomo passe. Então eu estarei justificado pela minha fé? É isso que o Paulo está acendendo no povo cristão. Para nos tornarmos cristãos, eu preciso viver, eu preciso pôr em prática. Isso precisa ser a minha verdade. Isso precisa ser a minha meta, o meu ideal. Ah, e não importa que eu tenha que me esforçar, porque a caridade é sofrida, diz ele. Então é necessário que eu passe pela minha luta, porque Jesus, ele nos disse que não veio trazer a paz, veio trazer a espada, veio lançar fogo à terra e quer mais que o fogo se alastre. Bem, mas isso parece um discurso terrorista. E, na verdade, a espada para travarmos a luta com as nossas más inclinações. E é preciso que tenha essa espada, para que eu lute não com o outro, para que eu lute comigo mesmo, porque sou um espírito imperfeito, com inclinações más. Essa é ainda a nossa natureza. E quer que esse fogo se alastre. E não é bom que esse fogo se alastre, esse desejo de lutar, esse desejo de se corrigir, de se moralizar, esse desejo de me tornar melhor. Porque o que adianta para vocês serem melhor do que eu? Isso não significa nada para vocês. Vocês precisam, assim como eu, sermos melhores do que nós mesmos. A referência é cada um de si. Então eu serei melhor do que eu mesmo um pouco a cada dia. Aí eu estarei melhorando. Porque se eu for melhor do que o outro, eu posso estar estacionado. E aí não estarei evoluindo, mas eu sou melhor do que o outro. Isso não importa. E depois, Jesus diz que quem quiser segui-lo deve renunciar à própria vida. Esse é o ensino mais fantástico do grande psicoterapeuta Jesus. Porque ele nos dá os recursos filosóficos existenciais para que a gente se aproxime da harmonia, do bem, da felicidade. Olha, quem quiser me seguir, renuncie à própria vida, pegue a sua cruz e siga-me. Gente, isso é formidável. Por quê? Porque eu preciso renunciar aos meus interesses. Se alguém me calunia, eu aí vou abandonar os meus interesses. Eu não vou me ressentir, eu não vou me magoar, eu não vou me ofender, eu vou renunciar aos meus interesses, às minhas posições. Mas já viu o que foi que ele me disse? E às vezes a gente viveu uma coisa lá na infância e já é avô e está dizendo, mas quando eu era jovem, essa pessoa me disse isso. A gente guarda isso e revive aquilo. Renuncia à própria vida. É claro que Jesus não está nos ensinando para que a gente seja um desleixado com a vida. É claro que não faz sentido. Ele está nos dizendo para renunciarmos àquilo a que ora vai nos trazer um mal. Porque algumas pessoas pegam a Bíblia e dizem assim, aqui é a palavra de Deus. Pronto, aí acabou a discussão.
Se ali é a palavra de Deus, quem é que vai agora questionar a palavra de Deus? Então, a gente, o que está escrito na Bíblia, um livro traduzido de diversas línguas, com diversos erros, trazendo comportamentos de milhares de anos atrás que o próprio homem já compreendeu que não está mais adequado àquela orientação. E aqui a gente não está diminuindo de forma nenhuma esse livro. Nenhum livro, gente, pode estar a informação absoluta. Por quê? Porque a vida é dinâmica e a gente vai compreendendo as coisas. E o próprio Jesus reformulou a Bíblia. O próprio Jesus, ele diz na escrita de Mateus: ouvistes o que foi dito aos antigos? Ou seja, ouvistes o que foi ensinado no Antigo Testamento. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Era isso que ensinava. Ama o teu próximo, mas odeia o teu inimigo. Em verdade eu vos digo, olha Jesus reformulando e corrigindo: amais aos vossos inimigos, fazei ao bem a quem vos faz o mal, e orai por quem vos persegue e calunia. Gente, esse ensino é fantástico. Veja como faz tanto sentido as cartas de Paulo trazendo o nosso pensamento para compreender Jesus. Porque as religiões, elas são simplórias, elas são humanas, elas são erradas como os homens. As religiões, elas não podem ser perfeitas porque são constituídas pelos homens. Então nós precisamos entender que é a nossa visão, que é o nosso entendimento, que ainda é imperfeito, mas que ora estamos caminhando para o nosso aperfeiçoamento, que lá na frente seremos também crísticos, seremos espíritos crísticos, com a consciência e com o saber de Jesus. Agora eu vou contar um relato lá do livro A Gênese de Allan Kardec. Gênese universal. E aí ele vai falar e estudar sobre o início do universo. E tem uma parte lá que vai dizer que Jesus, com a pleide de espíritos que ele comandava, orava para que a poeira cósmica, que era aquilo que ia formar a Terra, veja, Jesus já era um espírito crístico quando a Terra era uma poeira cósmica. E ele vibrava para que essa poeira cósmica se agregasse para formar a Terra, para ele então governar, moralizar. Veja só quanto tempo vai passar para a gente se tornar um espírito crístico. Se a gente está pensando que é só tomar um passo e já sair daqui como o próprio Jesus, a gente vai ter que caminhar mais um bocadinho. Porque diz a ciência, fala aí, né, em 270 bilhões de anos, não sei quantos bilhões de anos, para a Terra se formar. Quando a Terra já era formada, né? Aí são os estudos científicos de como surgiu a vida na Terra. E quando a Terra era uma poeira cósmica, Jesus já era um espírito crístico. Mas nós seremos. Como diz um grande amigo no plano espiritual, que dirige lá a nossa casa, certa feita ele nos disse assim: temos algo a realizar. E realizaremos um dia, porque somos eternos. E eu esperarei. Então veja, um dia realizaremos. Bem, se somos eternos, para que a preocupação com a data? Então, é isso que a gente precisa entender. E agora, como é a minha relação com essa igreja, né? Com esse cristianismo? Como é o meu comportamento? Porque de todas as cartas, né, porque ele vai, olha, escreve para Roma, né, para as igrejas de Roma, aos romanos, aí 1 e 2 Coríntios, aí depois Gálatas,
que é as igrejas de Galácia, aí de Éfesos, de Filipenses, de Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e aí depois as cartas 1 e 2 para Timóteo, uma carta para Tito, uma carta para Félemon, e depois Hebreus. Essa que apenas os Espíritos têm como uma carta de Paulo. Mas o que de fato ele escreveu em todas essas cartas? Foi a mesma coisa? Não. Olha, os filipenses era a comunidade de Filipos, e lá era onde se tinha o povo mais pobre. Então, o povo que mais sofria, porque naquela época não ter os recursos era extremamente diferente da agora. E ele escreve uma carta para os filipenses, justamente dizendo que era os adeptos das igrejas cristãs mais fiéis aos ensinos de Jesus. E eram aqueles que tinham menos recursos. Aí ele escreve uma carta para Tito. Tito era um cristão que foi, melhor dizendo, Félemon, era um cristão de grande posse. Era alguém que tinha muitas riquezas. E foi convertido por Paulo. Mas ele tinha um escravo, Ossênio, e Ossênio foge e vai até Paulo. E então Paulo escreve essa carta para o Félemon, para que ele pudesse aceitar o escravo de volta, porque a lei dizia que tanto tinha morrer o escravo como Paulo, porque estava com o escravo que era propriedade de alguém. Veja o nascedouro do cristianismo, gente. Lá na Bíblia nós vamos encontrar a orientação de que um filho que desobedeceu os pais deve ser levado em praça pública e ser morto, ser apedrejado até a morte, na frente de todos os jovens da comunidade, para que todos aprendam que não se pode desobedecer os pais. Já pensou se a gente fizesse isso? Então, como a gente pode atribuir o que está escrito, né? Porque as pessoas às vezes dizem assim, mas ali foi o ditado de Deus. Pronto, ainda que vamos imaginar, porque dizer isso, que foi um ditado de Deus, a gente está criando um Deus antropomórfico, um Deus humano. Por quê? Porque é um Deus que fala. É um Deus que fala conosco. E se ele fala, que língua ele fala? Veja que é uma ingenuidade nossa. Mas ainda, digamos, vamos aceitar isso, pronto, é Deus quem vai falar. Aí Deus vai falar das verdades absolutas. Mas como é que Deus vai falar as verdades absolutas a um homem e o homem vai entender? O homem, então, teria que ser o próprio Deus. Como é que um homem pode entender as verdades absolutas de Deus? Como é que nós podemos entender algo que nunca foi criado e sempre existiu? Esse é Deus. Nunca foi criado, porque se ele fosse criado, quem o criou é que era Deus, não era ele. Então, observemos o quanto a gente precisa aprender a se relacionar com Deus com esse propósito a que Paulo apela. Olha, Deus é a plena justiça, a plena bondade, é onisciente, onipresente, está em todos os lugares, tudo sabe, tudo vê. Então, ele não pode ser uma individualidade. Ele é algo que nos falta um sentido, que nos falta uma linguagem para entender. Nos falta inteligência para absorvermos Deus, no qual os próprios Espíritos vão nos dizer que só lá na frente, quando a gente evoluir, é que a gente vai poder entender. Jesus dissera, aquele que tiver o coração puro verá a Deus. E ver a Deus não é enxergar a Deus. Ver a Deus é entender Deus. Só quando tivermos o coração puro. E como é que a gente purifica esse coração?
é quando nele não há mais nenhum sentimento contrário às leis perfeitas de Deus. E agora, como é que nós vivenciamos esses ensinos de Jesus? Como é que nós acolhemos essas questões todas no qual ele escreveu, né, para Félemon, por conta do seu escravo, para recebê-lo e diz, pagai o mal com o bem, lembrando os ensinos de Jesus. Porque, gente, olha, o ensino psicológico de Jesus é pagar o mal com o bem, é fazer ao outro sem querer nada em troca. Quando a gente elenca aqui, amar ao inimigo, aí ele diz assim, se alguém te pedir o manto, dai também a capa. Se alguém te pedir emprestado, empresta e não exija receber de volta. Se alguém te convidar a andar 1000 passos, anda com ele mais 2000. Quando a gente pega os ensinos de Jesus, parece que o cristianismo não existe. É essa a sensação. É essa a sensação. Nós estamos lutando, olha, para empreender uma democracia no nosso país. A democracia é um direito igual para todo mundo. E aí, se a gente é contrariado com alguma coisa, aí a gente não aceita, a gente se revolta, agride. Nós precisamos cuidar desse comportamento, gente. Esse amor é fundamental, não é algo poético apenas. É algo prático que precisamos colocar em prática. Olha, eu casei no dia do meu aniversário, então é uma data muito especial. Eu faço aniversário e comemoro o casamento. Então, no último aniversário, eu completei 29 anos de casado. E aí, reunimos a família, fizemos um jantar só com os familiares, e eu decidi falar. E aí, então, eu disse à família que são 29 anos sem uma única mentira. Aí todo mundo riu. Todo mundo debochou e disse, mas rapaz, aí você já está mentindo. E eu fiquei com cara de bobo, né? Eu disse, cá, mas isso não diz respeito, não é a mim. Quem está dizendo sou eu. É porque essa é uma prática de minha vida. Mas o que mais me assustou foi a naturalidade com que as pessoas defendem a mentira. Eu digo, meu Deus, se nós não estamos buscando a verdade, gente, se a verdade não tem sido uma meta no qual a gente precisa aplicar na nossa vida, nós estamos sendo falsos conosco. Sofreremos profundas decepções. Porque, olha, com esse comportamento que luto, que sofro, que tento empreender na vida, com sacrifício porque sou imperfeito, porque isso ainda não é natural na minha vida, porque ainda eu estou lutando, que é isso que Paulo quer de nós, que a gente acorde para esse Jesus, que a gente possa buscá-lo todos os momentos de nossa vida, e não para a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Nós precisamos compreender que essa moral de Jesus nos remete à felicidade, gente. Precisamos construir uma pátria. Olha, e a gente está na eminência de novo errar, como errou os hebreus, onde lhe foi dada a oportunidade de divulgação do Evangelho, e aí, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E vamos comprometer de novo esse Evangelho. Mas que Evangelho é esse, então, que a gente quer? Eu preciso amar os diferentes.
Porque se eu amar quem me ama, que mérito eu terei, disse Jesus. Eu preciso amar é o preto, é o baixo, é o gordo, é o careca, é o narigudo. O homo afetivo. Como a gente cria, como se não fosse uma pessoa digna do nosso amor. Isso precisa mudar, gente. O apelo de Paulo é para que a gente empreenda o verdadeiro cristianismo, de olhar para o outro com dignidade. Mas aí, se torcer para um time diferente de nós, é o nosso inimigo. Se gostar ou tiver outra religião, pronto, não pode conviver conosco. Agora, se tiver um partido contrário, aí é coisa de morte. Que cristianismo é esse? Por isso que os estudiosos estão a nos dizer que são os cristãos que menos entendem Jesus. E parece fazer muito sentido isso. Nós precisamos sair hoje daqui felizes, encorajados, determinados. Eu vou resolver essas mazelas em minha volta. Quem eu tiver que desculpar, desculparei. Quem tiver que pedir desculpas, pedirei desculpas. Eu vou me iluminar, eu vou viver conforme Jesus me convoca a viver. E aí terei uma vida saudável, gente. Uma vida saudável, porque os espíritos, eles estão olhando para nós, estão vendo a nossa alma, estão vendo tudo que a gente fez. No centro espírita, onde estou como presidente, todo mundo me vê como uma pessoa especial. Aí todo mundo é um receio comigo, como se eu fosse um ser extraterrestre. E, no entanto, na reunião mediúnica só chega espírito dizendo que eu matei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Olha só que essa carcaça que se apresenta, aí porque você tem a eloquência na palavra, porque eu me dedico, eu me preencho com a doutrina espírita. Vou 2 horas antes de começar as atividades na casa espírita para ficar envolvido, passeando num belo jardim que a nossa instituição possui. É uma instituição ampla, agradável, e me envolvo e construo alegria, mas para sair de lá e colocar em prática no trabalho, na escola, na família, com respeito, com dignidade, com autenticidade. Porque o texto, fora da caridade não há salvação, que foi lido aqui, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a assinatura de Paulo, o apóstolo. E ele nos remete a essa prática de vidas. Fora da caridade não há salvação, gente. Mas a salvação a gente imagina que seja ir para o céu. Um céu que a gente criou como uma região. Bem, se existir uma região que seja o céu, é uma prisão. Porque a felicidade está ali. Se eu sair de lá, perdi a felicidade. Então é uma prisão. Quando questionaram Jesus, onde está o reino dos céus? Jesus disse, no coração dos homens. Ou seja, um estado emocional, é um estado íntimo. Se eu estiver no céu, eu estarei em harmonia em qualquer lugar e em qualquer situação. Ainda que me ofendam, ainda que me caluniem, ainda que me contrariem. Por quê? Porque eu estarei envolvido com a consciência além de todas essas experiências. Então eu casei, agora tenho um compromisso, mas, meu Deus, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Essa pessoa é difícil demais. Então, se eu fico só lamentando e prejudicando e sofrendo, eu não estou fazendo nada adequado. Eu preciso bem o que é que eu devo fazer para recuperar essa relação. Porque a gente tem assistido, quantos mais anos de casado as pessoas têm, mesmo envolvidos com o cristianismo, aí a gente se acostuma de viver junto e aí não tem mais uma relação de compromisso, de amizade, de carinho, de respeito.
senta na mesa e fica: menino, peça a sua mãe que passa aí o açucareiro. Porque a gente não pode dirigir a palavra. Então nós precisamos utilizar desse ensino de amor que Jesus nos diz. Eu preciso acreditar no amor e eu preciso dizer aos filhos, à esposa, aos amigos. Os amigos que costumam passar uma tarde de domingo lá em casa, quando saio, eu te amo. Digo sem medo, porque é isso que eu acredito. Talvez, e tenho certeza, não amo conforme Jesus ensina, porque ainda sou na minha natureza imperfeito. Mas idealizo um dia viver a plenitude desse amor, onde mesmo no sacrifício em que o Cristo querido transitou no corpo material, exemplificou, não escreveu nada, não teve preocupação de escrever nada, porque a gente não pode dizer: Jesus viveu isso. A gente pode dizer sim. Jesus viveu, então a gente pode viver. Porque foi isso que ele fez, ele deu o exemplo. E o exemplo é justamente a certeza de que todos podemos de igual forma viver. Então vamos nos envolver com o bem, em boas leituras, em práticas saudáveis. Vamos orar, meditar, se recolher. Quando a agonia da nossa imperfeição nos abraçar, a gente busca os recursos do apelo ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso modelo maior, o nosso guia, o responsável pela nossa evolução. Então, meus queridos, para concluir, só dizer rapidamente que esse Paulo, ele, num dado momento, ele disse que não era ele mais quem vivia, era o Cristo que vivia nele. O resultado da vida dele representava Jesus. Então ele não mais se identificava, ele percebia que era o próprio Jesus que estava nele. Tamanha fidelidade aos ensinos de Jesus. E no último capítulo do livro Paulo e Estevão, ele é a morte de Paulo. Então, ele é levado por um grupo de soldados, e o soldado que vai decapitá-lo, trêmulo, e o Paulo, consciente da imortalidade, disse apenas: meu filho, cumpre com a sua obrigação. E a lâmina da espada corta-lhe o pescoço, e o corpo sem vida vai ao chão, e Paulo então desperta no plano espiritual. Mas, para surpresa de todos, um homem que dedicou a vida a Jesus, que inteirou-se com a vivência do cristianismo, desperta cego. Mas ele se assusta porque estava na escuridão, decide levantar-se, percebe que estava deitado em um leito, decide levantar-se e diz a si mesmo: o trabalhador de Jesus, mesmo que esteja nas trevas, deve trabalhar por Jesus. Nessa hora, ele escuta alguém lhe dizendo: Paulo, meu filho. Ele então reconhece a voz. Tratava-se de Ananias, o cristão a que ele fora matar em Damasco, quando Jesus lhe interrogou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então cai cego. Fora Ananias que fora aplicar-lhe um passe a mando de Jesus. Porque Jesus é emblemático. Quando questiona o Saulo: por que me persegues? Saulo cai cego e escuta Jesus, e Jesus diz assim: olha, vai para a estalagem em Damasco do Judas. Era alguém que tinha uma estalagem lá. E depois o próprio Jesus vai até Ananias e diz: Ananias, vai lá na estalagem de Judas e aplica um passe em Saulo. Aí o Ananias ficou assim e disse: Senhor, esse Saulo é aquele, ou seja, é aquele que anda matando os cristãos. E Jesus diz ao Ananias: é sim, é ele mesmo, porque eu tenho uma grande missão para ele. Jesus já tinha o plano de Paulo ser esse divulgador
do ensino de Jesus, a quem acolheu tão bem. Mas Ananias lhe diz: assim como em Damasco, o nosso Senhor me mandou de volta para que eu pudesse restituir a tua visão agora para o plano celeste. Aplica-lhe um passe, e o Paulo então enxerga a beleza do mundo espiritual. A sensação, olha para suas mãos e não estão mais enrugadas. É como se ele estivesse rejuvenescido. Um júbilo que lhe envolve a alegria da plenitude. É levado a visitar as igrejas a que ele fundara, e ele se emociona em prece, em ver os trabalhos, agora com a visão do plano espiritual. E em um dado momento, se ajoelha e faz uma prece, e se apresenta o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, com Estevão e a sua irmã, aquela que tinha sido a sua noiva, e o Estevão a quem ele tinha matado porque era um cristão, e que na sua jornada de divulgação do Evangelho foi quem se responsabilizou. Então ele é abraçado aos prantos, à emoção, se ajoelha aos pés de Estevão, e Jesus então o convida agora para dar-lhe um abraço e diz: aqui no reino de meu Pai, todos serão felizes, aquele que foi agredido e aquele que agride. Basta que resolva tudo isso em seu coração. Então, se nós, meus irmãos, pretendemos ir ao reino dos céus, esse reino que vai ficar aqui dentro de nós, que a gente possa resolver toda e qualquer problemática na nossa vida, porque para entrarmos no reino dos céus é preciso ter quitado todos os nossos débitos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, esse que foi a razão pelo qual nos encontramos aqui reunidos, possa com o seu amor e com sua pureza tocar a nossa alma, a nossa mente, renovar as nossas forças, encher o nosso coração de esperanças para sairmos daqui determinados, concisos, seguros de que somos cristãos e que devemos nos amar como Ele tão bem nos tem amado. Muita paz. Queremos agradecer primeiramente a presença de todos vocês, em especial a presença daquela nossa irmã que está pela primeira vez na casa, reiterando o convite para também outra vez. E agradecendo agora especialmente ao nosso irmão Luiz Antônio, que protegeu essa verdadeira aula, que deu grande amor para o está ouvindo o convite do trabalho. Obrigado,